Opa, meu nome é Maggie e eu falei, gente, que eu ia tomar vergonha na cara e começar a postar direito aqui nesse canal. E aparentemente, graças a Deus, tá dando tudo certo. E hoje nós viemos para mais um devocional quinzenal, né? O nosso segundo devocional quinzenal. E ele vai estar falando sobre a parábola do servo impiedoso e a importância de perdoar. A gente vai começar essa leitura que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 33. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: "Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo." Mas o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando o servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague-me o que deve." Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: "Tenha paciência comigo, e eu pagarei a você." Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: "Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido a mesma misericórdia do seu conservo como eu tive de você?" Essa parábola vai falar de um senhor e dos seus servos. Nós percebemos que o senhor vai cobrar uma dívida de um dos seus servos, mas ele não tinha condições de pagar. E aplicando isso à nossa vida, nós também tínhamos uma dívida com Deus. Se a gente desse tudo que a gente tem, a gente não ia conseguir pagar essa dívida. Essa dívida só poderia ser paga com a própria vida. Mas na parábola, vai dizer que o Senhor ordenou que a família desse homem fossem todos vendidos para que essa dívida fosse paga. Mas o servo implorou o Senhor para ter paciência com ele. Mas o Senhor, ao invés de ter paciência e esperar ele pagar, fez algo muito bom e inesperado, né? Ele perdoou totalmente a dívida desse servo. Um servo que foi perdoado e livrado de uma enorme dívida. Essa parábola até aqui, eu penso um pouco sobre a nossa salvação em Jesus Cristo, onde nós devíamos entregar a nossa vida para pagar a grande dívida que temos com o Senhor. Como vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como expiação no seu sangue por meio da fé, para a demonstração da justiça dele, por ter na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus não nos cobrou essa dívida. Ao invés disso, ele enviou seu Filho para morrer por nós, como diz em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Enfim, agora voltando para o que estava escrito na parábola, depois que o servo saiu perdoado da sua enorme dívida, ele encontrou um conservo, que de acordo ao dicionário, um conservo é um indivíduo que é servo juntamente com outra ou várias pessoas, criado, serviçal, servo. Eu acho que conservo é um tipo do servo, né? Mas enfim, o servo viu o conservo, cujo qual ele também tinha uma dívida, mas era de 100 denários.
Um fato que eu achei muito interessante é que cada denário vale um dia de trabalho. E o servo foi brigar com o conservo. Nossa, mano, parece até um trocadilho. O servo foi brigar com o conservo, enfim, pedindo para que ele devolvesse o dinheiro. Mas o conservo dele veio pedir misericórdia. E ele fez o quê? Perdoou o cara, mesmo ele implorando por misericórdia? Não, totalmente diferente. Ele mandou prender o cara. E os outros servos ficaram muito tristes com isso, né? E contaram tudo para o Senhor. E o Senhor perguntou por que ele fez isso. E disse que era para ele ter tido misericórdia do seu conservo, como ele teve com ele. E o versículo final, que eu não falei, né? Mas é o versículo seguinte a isso, que é o 33, 34 e 35. Que vai falar assim: não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Aí Jesus vai finalizar com isso aqui, ó. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar o seu irmão de coração. A versão que eu coloquei no começo não diz a quantidade que o servo estava devendo, né? Mas eu fui olhar na NVI e vai dizer que eram 10.000 talentos, né? E que de acordo com uma nota, um rodapé da Bíblia Online, da YouVersion, gente, eu achei muito interessante, vai dizer isso aqui. O talento era uma medida monetária que pesava cerca de 34 quilogramas. Um talento de ouro equivalia a 20 anos de salário de um trabalhador braçal. Então, gente, 10.000 talentos. Se um talento, gente, equivalia a 20 anos, esse cara, independente do que ele tivesse quando ele trabalhasse, ele ia passar assim a vida inteira dele trabalhando. Se ele passasse a vida inteira dele trabalhando, é capaz de ele nem ter conseguido pagar essa dívida dele, né? Pra vocês verem que era muito dinheiro. Então, mesmo se esse servo passasse a vida inteira dele, ele não ia conseguir pagar. Mas mesmo assim ele foi perdoado. Mas por que ele não perdoou o seu conservo, sendo que ele devia somente 10 denários? Essa parábola vai falar explicitamente sobre o perdão. E como o nome já diz, a piedade e os problemas de ser uma pessoa impiedosa. Vejamos só, como eu falei no começo, o Senhor dessa história é Deus, e nós somos os servos, e os nossos irmãos são os conservos. Como já citado anteriormente, nós nunca conseguiríamos pagar essa dívida, mas Deus, ao invés de nos condenar ou nos cobrar, Ele enviou o seu Filho para nos perdoar. E o que ele espera de nós é amor ao próximo. E com certeza uma coisa que ele vai cobrar da gente, e uma das poucas coisas que não é algo muito grande, mas é o tema desse vídeo, é o perdão. E como no fim do versículo vai dizer, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração seu irmão. E na versão NTLH diz assim: é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então, não adianta de nada você se achar um super crente, um grande orador, uma pessoa que agrada o coração de Deus. Se você não perdoa o próximo, você não agrada a Deus verdadeiramente. Mesmo que essa pessoa não mereça perdão, nem você, nem eu, nenhum de nós merecemos o perdão de Deus. Em 1 Samuel capítulo 24, eu vou só dar uma passadinha por cima, porque esse capítulo é bem grande, mas se você tiver algum interesse em ler ele depois, tá aí, né? 1 Samuel 24. Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele teve a grande chance de matar Saul. Ele até rasgou um pedaço da capa de Saul, mas não matou ele, mesmo Saul perseguindo Davi. Mas Davi deixou isso do lado. E eu acho que com certeza isso foi uma forma de Davi ter perdoado Saul, mesmo Saul perseguindo ele por muito tempo. No final das contas, é sempre melhor perdoar o próximo. Isso que realmente agrada o coração de Deus. Porém, como diz no versículo, perdoar sinceramente. Se você quer perdoar, tem que ser de coração, você se livrar do ódio. Isso muitas vezes não, todas as vezes é melhor para você. Agora, depois desse devocional, nós vamos orar. Senhor meu Deus, eu entro na sua presença nesse momento.
para pedir para nos ajudar a perdoar o nosso próximo, a perdoar o nosso irmão e não guardar nenhum rancor. Eu acho que mirar ou querer me vingar do meu irmão porque ele me magoou, ele fez algo que eu não gostei, não é o melhor caminho. Eu reconheço que isso é um caminho errado. Nós sabemos, Deus, que a vingança e a falta de perdão não condizem com o que Jesus ensinou. A vingança pertence a Deus. Então, Deus, faça a justiça, faça o que é certo, nos faça perdoar o nosso próximo. Nós lhe agradecemos por termos sido, acima de tudo, perdoado pelo nosso Senhor, perdoado por Jesus e pelo seu sangue na cruz. Eu oro e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo de hoje. Lembrando que próxima semana não tem devocional, mas vai ter um videozinho aí muito bom. Eu espero que vocês gostem, tá? Obrigada por assistir o meu vídeo. Até o próximo e tchau!